Olá, pessoas amadas de Deus. Mais um ano terminando, último dia de 2024. Passou muito rápido, né? Que Deus abençoe a entrada do novo ano para cada um de vocês, para suas famílias. Estou passando para compartilhar uma meditação sobre o tempo pelo ponto de vista bíblico. Me surpreendeu hoje pela manhã que eu estava buscando a Deus em oração, meditando na Bíblia, e me deparei com uma palavra falando a respeito de como é o tempo diante de Deus. E olha que interessante, o apóstolo Pedro escrevendo na segunda carta, no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Olha que interessante, né, essa passagem. E eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, que interessante isso, né? A gente sabe que a cronologia, a marcação de tempo é uma coisa de organização terrena, né? Mas que Deus é eterno e na eternidade não se conta tempo, né? É um mistério isso para nós, mas enfim, a Bíblia dá esse exemplo, esse retrato, né, para nós, de que pense 1000 anos, né? É como um dia, e um dia como 1000 anos para Deus, né? Por que Pedro está falando isso? Depois eu vou contextualizar para vocês por que ele está falando isso para a igreja, alertando sobre isso. Mas uma coisa que me levou a pensar assim, porque a gente costuma dizer assim, meu Deus, o ano passou tão rápido, né? Eu não senti passar, não sei para você, para mim voou. Mas a gente tem um ditado, né, que as pessoas costumam dizer que quando algo de ruim está acontecendo para nós, parece que aquele período que a gente experimentou, uma experiência negativa, uma experiência ruim, parece que ele é eterno, durou uma eternidade, durou mais do que o normal, né? Porque a situação, a circunstância não era agradável. E eu fiquei imaginando, quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, né? Jesus ficou 2 dias na morte, né? E quando ele veio aqui nos redimir, pagar o preço, fazer a justiça pelo pecado no nosso lugar, ele foi para a cruz, foi crucificado com aquela morte horrenda, e ele ficou 2 dias na morte. E pelo que o profeta Isaías descreve, a parte pior foi esse período que ele estava lutando contra a morte, né? Sobrepujou o sofrimento físico, né? Essa batalha que ele teve no mundo espiritual, lutando pela nossa eternidade, pela nossa vida eterna com Deus. E eu fico pensando nisso que Deus inspirou o apóstolo a falar, e eu pensei, meu Deus, foi tão horrendo para Jesus, né? Porque ele era 100% Deus, mas ele não estava lutando como Deus, com todos os atributos ali poderosos assim da supremacia de Deus. Ele veio como homem, ele era 100% Deus, mas 100% homem. Estava lutando com o nosso adversário, com o adversário das nossas almas, como homem. Então, assim, será que Deus não está querendo nos dizer que esses 2 dias foram como 2000 anos para Jesus? A sensação, né, era tão pesada, porque ele foi ao abismo, né? Ele foi aos lugares espirituais que existem nesse mundo espiritual, para o qual ele não deseja que ninguém vá. Por isso ele foi no nosso lugar. E esse período pode ter significado 2000 anos para ele. Se um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Eu fiquei pensando sobre isso e eu disse, meu Deus, que profundo isso. Mas só para contextualizar para vocês por que o apóstolo Pedro estava falando isso, ele diz assim para a igreja, carinhosamente ele fala, amados, esta é agora a 2ª epístola que escrevo, em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos.
tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? A segunda vinda, né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente eles se esquecem de longo tempo que já houve um juízo. E daí ele discorre aqui falando: a primeira terra que existiu foi engolida pela água, porque as pessoas se tornaram tão incrédulas, tão perversas, tão rebeladas contra Deus, que o Senhor executou um juízo inundando a terra, onde se salvaram apenas Noé, seus 3 filhos e suas noras. E após isso, eles repovoaram a terra. Então, Pedro está falando para a igreja: olha, não se esqueçam que por mais que nós estamos anunciando que esse Jesus que veio como homem, que foi para a cruz, que morreu e ressuscitou, ele retornará para estabelecer todas as coisas do seu reinado. Mas haverá um tempo que as pessoas vão escarnecer e dizer: mas onde está? Há quanto tempo se ouve falar sobre isso e não acontece? Se você for parar para pensar, 2000 anos, 2025 que nós estamos entrando, se considerar que uma geração em média, pela contagem judaica, é 70 anos, são quase 30 gerações, né? E essa palavra se propaga desde então, que o Senhor Jesus um dia voltará para estabelecer o seu reino, para julgar todas as coisas. Às vezes eu ouço pessoas dizendo: nossa, mas o mundo está de um jeito que se Jesus voltasse aqui no mundo agora, crucificavam ele de novo. A pessoa não tem noção do que está falando, porque ele veio como homem para executar a justiça, para lutar como homem por nós, né? Para pagar o preço que nós como seres humanos teríamos que pagar. Mas ele ressuscitou e está glorificado. Ele voltará como juiz e não como advogado, como salvador. Ele voltará, quando ele voltará como juiz. E o apóstolo segue falando aqui que por essa mesma palavra que foi dada, né, de juízo com a inundação da terra, para essa terra que hoje existe, essa terra aqui que nós estamos vivendo, né, há 2024 anos desde que ele esteve aqui, ela está entesourada, segundo ele fala aqui, para fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição de pessoas ímpias, de homens ímpios que falam essas coisas, que isso é balela, não existe, e descartam a palavra de Deus. Hoje temos pessoas dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita, né? Então, meus amados, é grave isso, é grave porque lá atrás já se predizia isso e nós ouvimos isso, né? Hoje as pessoas estão assim, tá assim, a incredulidade, a iniquidade tem se multiplicado de uma forma assustadora. A fé das pessoas, o amor a Deus tem se esfriado, né? E a perversidade, a rebeldia das pessoas, assim, a gente vê que é uma coisa que está um exponencial dia após dia. E eu fico pensando, né? Se nós não estamos entrando, porque ele ressuscitou no 3º dia, né? Já estamos entrando para 25 anos do 3º milênio. Então, o 3º dia foi o dia da ressurreição, né? Será que nós não estamos vivendo já um pedacinho desse tempo em que o Senhor cumprirá a sua promessa de voltar e restaurar todas as coisas, purificar este mundo, né? De toda essa iniquidade que tem se proliferado, né? Temos que pensar em relação a isso. Você pensa: mas será que está perto, está longe? O Senhor ressuscitou na manhã do 3º dia. Será que a gente não está já entrando, vivendo um pouco desta manhã do 3º dia, em que ele executará, né, a sua promessa do seu retorno para trazer e estabelecer o seu reino de justiça na terra? Vamos ver o que ele diz, que ele segue dizendo aqui. Na sequência, quando ele fala aqui que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ele fala assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco,
não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, esta demora que muitos perdem a fé e colocam em descrédito é longanimidade de Deus, esperando que essas gerações que foram nascendo vão anunciando para as gerações vindouras e para as existentes, para que ninguém se perca, né? Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento da sua rebelião contra Deus e se reconciliem com Deus na pessoa de Jesus, na cruz. Virá, entretanto, ele diz, como ladrão o dia do Senhor. Olha isso. No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as suas obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devia ser como os que vivem em santo procedimento e piedade, amor, né? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, um recado aí para os ecologistas: não adianta supervalorizar, querer salvar o planeta em detrimento de uma vida de amor ao próximo. Não adianta querer privar as pessoas daquilo que Deus deixou para a terra produzir para nosso alimento, alegando que isso polui o planeta, porque isso é abominável diante de Deus. As pessoas são mais importantes. A terra foi dada para os homens, diz a palavra de Deus, né? Então, é um presente de Deus para provisão para os homens. E não são os homens mais justos do que Deus a ponto de achar que são poderosos o suficiente para salvar o planeta. Não, é Deus, a seu tempo, fará essa purificação. É Deus que vai fazer, não são os ecologistas, ok? Aí ele segue dizendo assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então nós temos dois tipos de público aqui. Nós temos os ímpios, que se sentem como deuses, que se apropriaram dessa terra, se colocando como salvadores do planeta, e que desafiam a Deus, que não creem em Deus, que desprezam a palavra de Deus, e um dia serão julgados por essa palavra que eles desprezam. E temos aqueles que confiam na palavra, confiam nas promessas e aguardam um novo céus e uma nova terra, no qual habita a justiça. E aí ele segue falando aqui que o apóstolo Paulo falou muito a esse respeito, e como ele tinha uma forma complexa de falar, ele diz assim que muitas pessoas não compreendiam a sua forma de falar e deturpavam as coisas que o apóstolo Paulo falava, como as demais escrituras, ele diz aqui. Mas ele fala assim: mas vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então ele está dizendo: não sigam o exemplo desses insubordinados, que não se sujeitam a Deus, que não se subordinam ao Criador e às coisas criadas, e fala assim: então não se deixe influenciar por essas pessoas, para que vocês não descaiam da vossa fé. Ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto como no dia eterno. Olha que interessante, mais uma vez ele falando que um dia é eterno, um dia para Deus é eterno. Então, se um dia para Deus é eterno, porque Ele não está preso à cronologia terrena, então o tempo para nós é hoje, é agora, para que nós possamos, né, ter uma decisão correta, uma mente esclarecida, confiando nas promessas do Senhor, porque o que mais angustia os seres humanos é a expectação da morte, porque se tem uma certeza que quem já nasceu tem, é que um dia vai morrer, mas é necessário estabelecer uma serenidade interior com uma segunda certeza, que é para onde você vai.
Quando nós temos certeza de onde nós viemos e para onde nós iremos, a paz se estabelece no nosso coração, porque nós compreendemos e recebemos o amor de Deus, entregamos nossa vida para Ele, e então Ele nos dá a paz e tira de nós o medo e a incerteza, porque o perfeito amor, diz a palavra, lança fora o medo. Então, o que eu desejo de coração para a tua vida, a partir desse novo ciclo, é uma vida sem medo, uma vida cheia de esperança, de confiança e de fé, de que um dia o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, voltará para estabelecer um reino de justiça e paz, com novos céus e uma nova terra. Amém? Você crê nisso? Então toma posse. Deus te abençoe.